Canal Trolendo apresenta Os Brusundangas, de Lima Barreto. O livro aqui no canal é Os Brusundangas, um livro de Lima Barreto que foi publicado póstumamente em 1923. Esse livro é uma coletânea de crônicas em que o autor faz uma crítica social acerca de uma nação fictícia, onde ele mesmo teria residido. Os capítulos das crônicas, eles vão retratar, entre outros temas, a diplomacia do país, a Constituição, a vida da política nacional, as eleições na Brusundanga, a literatura e as artes, criticando os privilégios da nobreza, o poder das oligarquias rurais, a futilidade dos funcionários públicos, desigualdade social, a saúde e educação que é tratada com desdém, enfim, mas elas muito parecidas ao do Brasil atual. Ao ler, nós temos a impressão de que essas crônicas foram escritas no século XXI. Com Brusundangas, Lima Barreto quis fazer uma sátira ao começo do século XX aqui no Brasil. Brusundanga quer dizer coisa de pouca serventia, ou seja, é inútil, um amontoado de coisas inúteis que não tem serventia para nada. Nessa obra, então, ele vai fazer claras referências às características do Brasil. Quando ele descreve Brusundanga, ele quer falar sobre o Brasil, ele quer falar sobre uma sociedade marcada pela tradição e pelas relações sociais, que são relações, antes de tudo, de poder. E de um poder que é concedido pela corte através dos títulos de nobreza que vão compor os ministérios do governo. O cenário político, ele é corrompido desde a sua formação, e isso vale no país inteiro. O autor menciona nessas crônicas que os filhos dos ministros iam estudar medicina na Europa. Mas quando vão estudar medicina, não é medicina que eles querem exercer, não é curar. Eles querem ter poder, eles querem ter um mérito que é de ser doutor. É muito importante nós lembrarmos que Lima Barreto foi marginalizado pela sociedade. O seu discurso é um discurso de uma literatura militante, engajada e é fortemente crítica. Ele quer, sim, combater as injustiças e as mazelas da sociedade do seu tempo. Para ele, o papel do escritor era de instruir o leitor e não apenas de entreter. Por isso é que a ideia de uma literatura decorativa era essa literatura decorativa era um deleite, né, para a elite corrupta. Esse livro é um diário de viagem de um brasileiro que morou na República da Brusundanga. O capítulo especial que abre o livro fala sobre a literatura dos Brusundangas. Sua escola literária predominante é a saimoeda, que é influenciada diretamente pela literatura ou desenvolvida pelo povo que morava na Sibéria, que tinha esse mesmo nome, samoeida. E estava baseada na poética e estética das margens do glacial ártico. Então ele faz uma crítica e ele pensa, né, os samoiedas da Brusundanga como uma escola artificial, uma escola que não retratava o Brasil, o Brasil barra, né, Brusundanga, porque esse país estava localizado numa zona tropical e subtropical. Então ele faz uma sátira aos costumes que o Brasil possuía no século XIX de copiar a Europa.
Ele também vai fazer uma crítica aos economistas incompetentes e contraditórios da Brusundanga, através de um personagem caricatural chamado Feliximino Bem Carpatoso. Ele era casado com uma senhora da roça, né? E ela pertencia à família dos Quilvas. E ele queria, né? Ele queria parecer como um príncipe soberano. No segundo capítulo, ou na segunda crônica, ele vai falar sobre a nobreza do Brusundanga. Então, o governo da Brusundanga, ela manda imprimir livros destinados a fazer propaganda do país em outros países. Entretanto, esses livros não podem ser encontrados facilmente, porque, mesmo sendo distribuídos pelo governo, eles são muito mentirosos. Eles querem fazer crer uma realidade que o país não possuía. Nessa obra, né, o autor ele faz uma hierarquia dos mais nobres moradores de Brusundanga. Então ele faz de baixo para cima, né, categorizando essa nobreza. Primeiro vinham os médicos, depois os advogados, os engenheiros militares, os doutores, os engenheiros geógrafos, os farmacêuticos, os dentistas. A política e os políticos da Brusundanga também vão ser tema da obra. Nesse caso, ele vai mostrar que esses políticos acreditam ser os melhores seres que vivem em Brusundanga. A igreja também é bastante criticada, porque ela está a serviço do poder e das políticas. Enquanto essa nobreza desfruta da Brusundanga, a população rural vivia oprimida pelos chefões da política, vivia na pobreza e abandonada. A maior riqueza da Brusundanga era o café. Então, era o país das riquezas naturais, cujo café era a principal fonte de renda. O ensino na Brusundanga. O narrador vai criticar os artifícios que eram dados para os títulos acadêmicos. Não era necessário estudar para terminar uma graduação. Portanto, ele vai criticar a questão da nobreza doutoral. A gente percebe nesse diálogo que tem no livro. Mas o T foi reprovado? Foi. Como? Pois ele é filho de doutor, então é forte a ironia que existe no livro Brusundanga. A diplomacia na Brusundanga era formada por doutores que ansiavam representar o país em terras estranhas, mas para isso eles não sabiam nem falar direito o francês, que era a língua exigida. Além disso, eles gostariam de ser representados pelo vestuário, eram os chamados mauricinhos da época. No aspecto à Constituição, o narrador faz uma crítica, Diz que em Brusundanga se imita a Constituição de outros países. A população de Brusundanga não era composta de diferentes pessoas, era como se fossem bonecos gigantes morando em Brusundanga. E aí tem um capítulo chamado Um Manda-Chuva, que fala sobre política. E ele ressalta o seguinte: somente o mais medíocre chegaria a ser um chefe político. E o pior deles chega à presidência. O manda-chuva, portanto, é sempre escolhido entre os membros da nobreza doutoral e a escolha sempre recai sobre um advogado. As Forças Armadas também são representadas na obra Brusundanga. O exército é formado por generais sem tropas e a marinha é constituída por almirantes com navios paralíticos que só servem como ornamentos. As Forças Armadas em Brusundanga só existem para saciar a vaidade dos militares, que estão mais preocupados com suas próprias vestimentas.
O capítulo A Sociedade, ele faz uma grande crítica à sociedade medíocre, que vivia a cavar dinheiro por meio de favores governamentais. Os que formam diretamente a grande sociedade são os médicos ricos, os advogados que têm muitos fregueses, os tabeliães, os políticos, os altos funcionários públicos, e aí pode ser definida a feição geral da sociedade da Brusundanga com uma palavra escrita por Lima Barreto: uma sociedade muito medíocre. A capital da Brusundanga era Bozomizi. O traço principal, então, dessa província era de uma população totalmente medíocre e preocupada apenas com seus próprios interesses. A leitura dos Brusundanga de Lima Barreto nos traz uma grande crítica à Primeira República Brasileira. Nós chegamos à conclusão que quase nada mudou até nos dias de hoje. Está tudo aqui. Nossas mazelas, nossos vícios, o nosso atraso não são feitos de um dia para outro. Eles vêm de há muito tempo. O livro traz suas sátiras, né? E nos mostra que os nossos vícios são decorrentes de erros no passado. Vale a pena a leitura dessa obra, que é uma grande crítica à República Brasileira. Até a próxima, pessoal!